Livro do profeta Naum. Primeiro capítulo. Primeiro capítulo vai tratar da ira e a misericórdia de Deus. A ira e a misericórdia equilibram o jeito de Deus agir. A misericórdia tempera a ira de Deus e a ira tempera a misericórdia de Deus, vice-versa. Nós lidamos com Deus que não é totalmente irado, porque tem misericórdia. E Ele não é um Deus misericordioso no sentido de olhar para tudo e não agir, porque Ele tem ira. E essas coisas estão equilibradas e transformando Deus em um Deus perfeito. E o primeiro capítulo de Naum vai tratar um pouco sobre isso. Ira e misericórdia no mesmo Deus e Ele agindo a partir desse movimento. Ok? Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Amém? São 3 capítulos, né? Eu coloquei lá 2 no aviso pelo WhatsApp, mas eu esqueci de um. Eu espero que você tenha lido este livro, para que você possa ter uma compreensão melhor do que a gente vai conversar nessa noite. Muitas vezes a Assíria se tornava um instrumento de Deus para trazer um processo doloroso e causar sofrimento em Judá, com o objetivo de produzir arrependimento e uma volta para Deus. Israel começava a se distanciar do Senhor, a perverter os caminhos do Senhor, a perverter a relação, prevaricar, a se curvar diante dos ídolos, a anular a verdade de Deus, a construir o seu próprio caminho e a sua própria história. Deus produzia o mal a partir dos inimigos de Judá, e o objetivo dessa permissão de Deus na maldade era que Israel, de alguma forma, voltasse à consciência e os seus valores morais e espirituais fossem estabelecidos e se retornassem para Deus. E o que está acontecendo aqui é isso. A Síria, mais uma vez, é instrumento para que Judá pudesse reconhecer os seus erros. Mas diferente de outros momentos, quando Naum está profetizando sobre Judá, o que está acontecendo é que Judá começa a admirar os assírios. Ao invés de produzir arrependimento e mudança, eles começam a ser seduzidos por aquilo que estão vendo, pela forma de viver, pela conduta de quem está distante de Deus, começa a ser uma conduta que passa a ser replicável no coração das pessoas que estão sendo castigadas pelos assírios. E nesse processo de sedução de Judá, pelo jeito dos assírios viverem, Deus se levanta. E Deus diz: eu vou destruir, eu vou terminar esse processo. E eu vou acabar com
o objeto de admiração e de idolatria e de perversão de vocês, e vou trazer misericórdia sobre a história de vocês para que vocês se arrependam. E eu vou agir com bondade e ira. E eu vou agir com misericórdia e ira. Vocês vão conhecer quem eu sou e vocês vão aprender a se refugiar em mim, e ao mesmo tempo vocês vão perceber a minha ação que produz profunda dor na vida daqueles que não compreendem a verdade que eu quero colocar no coração e na consciência de vocês. De alguma forma, Deus começa a agir para quebrar essa visão sedutora, apaixonante de um jeito de viver onde Deus não está. Isso pode ter muita implicação na nossa vida. Quando o nosso coração começa a ser seduzido a viver de um jeito, carregando os valores que não têm relação com aquilo que Deus quer que a gente viva. Ser um tipo de gente que de alguma forma não sinaliza e não consegue interpretar e colocar em prática aquilo que Deus quer que a gente faça. Quando o jeito de ser gente no mundo não tem relação direta com aquilo que Deus nos chamou para ser, mas a gente passa a ser seduzido pelo um jeito, pelo modelo de vida que tem a ver com os valores de um Deus que não nos chamou para andar com Ele. Ou seja, o jeito de ser pai é a maneira como muitas vezes eu interpreto ou vou sendo seduzida de alguma forma que não tem a ver com aquilo que Deus me chamou para ser, como pai, como esposo, como filho. E como Deus age nisso? Como Deus se movimenta? Porque um jeito de Deus trabalhar é nos visitando, nos tocando, produzindo arrependimento para quê? Para que a gente seja um tipo de gente que o glorifica. Para que a gente possa ter em nós a verdade de Deus de tal forma que ela começa a ser a prática da nossa vida. Tanto é que a nossa confissão é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, a gente olha para a palavra de Deus e diz que a nossa fé está nela, e a gente vive praticando aquilo que está escrito. Mas a gente vai sendo seduzido por um modelo, por um jeito de viver onde Deus não está. Paulo, no seu entendimento de mundo, ele vai definir mundo de 3 formas. Primeiro, o mundo como um ambiente criado, como um lugar onde a gente percebe as estruturas estabelecidas, como uma obra do eterno. A segunda forma que Paulo interpreta o mundo é um lugar de construção de relações, um ambiente onde a vida se desenrola, onde a sociedade se estabelece, esse lugar onde a vida brota. E a terceira forma que ele nos convida a interpretar o mundo é de um espírito que entra na mente e no coração e toma conta da nossa alma, da nossa visão, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, dos nossos lábios. E interfere profundamente na nossa forma de conduzir a vida. E ele vai falar de mundo no sentido de um espírito que se apodera da gente. E é isso que Deus está tratando na vida de Judá, de Israel. Está dizendo: o espírito dos assírios dominou a consciência de vocês. Dominou os olhos de vocês. E agora, silenciosamente, eu vou começar a agir. E vou quebrar na consciência, nos olhos e nos ouvidos de vocês toda a contaminação carregada de idolatria que tem sido semeada na história de vocês. E quais são as lições que a gente aprende? Eu quero definir em 3 blocos. Lições dos assírios, lições de Judá e as lições de Deus no livro de Naum. E a primeira coisa que a gente precisa compreender é que o sucesso, prosperidade, poder, riqueza são destrutivos quando encontram um caminho do coração. Sucesso, poder, dinheiro, orgulho, prosperidade são extremamente perigosos quando encontram um caminho do coração do homem. Paulo vai lá alertar sobre isso. Paulo vai dizer que quando o dinheiro toma o coração do homem,
ele está perdido. Nada pode salvá-lo da sua perdição. Os assírios se veem como poderosos. Toda a riqueza está nas suas mãos. A glória do tempo está nas mãos. A prosperidade é algo que você percebe acontecendo. E o que produz no coração dos assírios é a vaidade, é o orgulho, a arrogância, a prepotência, o entendimento que o poder humano é a melhor coisa e é para ele que a gente deve existir. E essas coisas são perigosas. Se a gente começar a conduzir a nossa vida toda semana atrás dessas coisas, a gente pode construir um caminho de destruição. Se a gente o tempo todo ficar preocupado em adquirir, em ser alguém, em dominar, em ser grande, a gente pode destruir nossa história. E muitas vezes, nessa trajetória, a gente para de compreender que naquele grande dia, a gente não terá nada para oferecer a Deus, a não ser o que Ele já ofereceu. Todo homem, no final da sua vida, ele só tem duas alternativas. Uma, oferecer a si mesmo, a Deus, ou oferecer a Cristo. Você só terá duas alternativas no final da sua vida, guarde isso. Ou você oferece a si mesmo, quem você é, seu conteúdo, sua história, seus valores, seu dinheiro, seu poder, seus diplomas, sua carreira, sua profissão, seu status, quem você é, seu nome, seu sobrenome. Você vai chegar diante de Deus dizendo quem você é? Ou você vai chegar humilhado diante de Deus, dizendo que você não tem nada para oferecer a Deus, entregar a Deus, a não ser aquilo que Ele já fez e entregou por você? Os assírios constroem a sua vida a partir do que eles são. E Deus convida o homem a viver uma vida a partir do que ele é e do que ele faz. E os homens de Deus e as mulheres de Deus chegarão diante de Deus e oferecerão o próprio Cristo. É a Jesus, é a oferta sacrificial, é a pessoa de Cristo, é a oferta voluntária, é o Cordeiro Santo de Deus, que foi levado ao matadouro, silenciosamente, não abriu a sua boca. E é Ele que a gente oferece, porque oferecer Jesus é uma humilhação, é o reconhecimento que nada de bom a gente possui, que nada de bom a gente produz a partir do que a gente é, que o nosso caráter, não sendo formado a partir do caráter de Cristo e sendo trabalhado pelo Espírito, não consegue produzir nada de bom a partir do que a gente é. Então a gente entrega Jesus. E entregando Jesus, a gente vai abrindo mão da glória desse mundo, do poder desse mundo, da vaidade desse mundo, porque tudo que esse mundo nos oferece não tem a ver com os lábios do mestre, tem a ver com os lábios do seu inimigo. Quem ofereceu a glória desse tempo, a riqueza desse mundo, o poder dessa era, não foi Deus, diante do monte, do pináculo do templo. Essa proposta que existe um Deus para promover, para nos glorificar, para nos exaltar, para nos tornar grandes, célebres, tem muito mais a ver com uma proposta que é anticristo. Quem disse que faria isso na vida de alguém foi o diabo que disse isso a Jesus. Que ele ficaria conhecido, reconhecido.
A gente, em Jesus, é humilhado. E a gente glorifica essa humilhação que Jesus produz em nós. Porque a gente reconhece a nossa falência como homem, capaz de ser bom a partir do que a gente é. E a gente vai sendo moldado, construído à imagem de Jesus, sendo transformado por Ele, sabendo que naquele grande dia, quando eu olhar nos olhos de Deus, eu vou dizer que Ele só pode me receber por causa do Filho, que eu só entro na eternidade por causa de Jesus, que tudo que eu tenho para dizer para Deus tem pouco significado diante da sua oferta por nós. Amém? Então os assírios, esse símbolo da vaidade humana, dos ídolos do nosso tempo, do desejo da glória e das coisas que têm a ver com uma realidade onde Deus não habita. E aí vem Deus e começa a visitar e a destruir esse ambiente de exaltação humana, de glorificação dos deuses feitos por mãos humanas. Às vezes nós não temos ídolos constituídos de pedras, mas nós temos ídolos emocionais. Às vezes nós carregamos os nossos ídolos na alma e no coração. Nós valorizamos muitas coisas. Às vezes o nosso ídolo é o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa arrogância. Deus, em sua soberania, olha para esse povo que está vivendo assim, está dizendo: eu vou me mover em relação a vocês. Eu não suporto mais a corrida incontrolável de vocês para um ambiente de satisfação pessoal. Um ambiente que todos os dias curte de forma demasiada o massagear do seu próprio ego. E que não compreenderam que tudo vem dele, volta para ele, ele é Senhor da história. As lições de Judá, a primeira, é que os tempos difíceis da sua vida devem conduzir você a Deus. Judá não havia entendido isso. E Judá usa do ambiente difícil para vender a alma, para vender a consciência, para perverter o coração. O tempo difícil faz com que Judá tente facilitar a vida, se curvando diante da proposta de vida aberta pelos assírios. E é nesse ponto que eles erram, de não compreender que a dificuldade jamais deve corromper a consciência e o coração do homem, na busca de facilitar a vida a partir de uma entrega onde a corrupção da alma está ali. Que tempo difícil jamais pode ser um bom argumento para a gente negociar os nossos valores. O tempo difícil jamais pode ser um bom argumento para a gente vender a nossa alma, para a gente enganar, para a gente mentir, para a gente criar atalhos humanos. O tempo difícil é o momento da gente reafirmar os nossos valores e a nossa convicção, a nossa conduta moral, o nosso valor cristão, a nossa posição profética diante dos erros, de denúncia, de busca pela justiça, de busca pela paz. Nós não temos um preço, a nossa consciência não tem um preço, o nosso coração não tem um preço, porque foi pago um preço muito alto, além do que a gente pode imaginar. Custou sangue, o sangue do Filho de Deus. E nós não vendemos a alma. Nós não buscamos facilitar a vida. Nós não mentimos. Nós não enganamos.
Nós temos valores bem estabelecidos pelo Espírito, pela palavra, pela consciência do Evangelho, por aquilo que o Espírito produziu na gente, e é por isso que a gente vive. O problema de Judá é que o tempo difícil arrebentou com a moralidade, e eles passam a ser seduzidos por uma vida mentirosa, por uma vida que engana, por uma vida que o tempo todo está prostituindo a relação com Deus, que acha que dá para se dobrar diante dos deuses pagãos, dos postes ídolos, e entregar ali um sacrifício, e no mesmo instante chegar diante do Eterno e entregar a Ele a mesma coisa. Deus diz: não, vocês estão vendendo, vocês estão tentando facilitar a vida a partir de uma entrega moralmente corrompida. As suas dificuldades jamais devem servir de muleta para você vender a sua moralidade. Amém? Seja homem íntegro, fiel a Deus, temente ao Senhor. Seja mulher íntegra, temente ao Senhor. Gente que ora, gente que decide a partir da verdade de Deus colocada em nosso coração. Gente que cuida da sua vida espiritual. Gente que zela pelos princípios da palavra. O problema de Judá aqui está sendo o seu esfriamento. E é tão tenebrosa a figura que Deus denuncia Judá nessa forma de corromper os seus valores morais como uma prostituta. Eles prostituem a relação. Ou seja, eles se entregam como se fosse vendendo a si mesmo. Eles carregam um preço que foi pago pelos assírios e eles foram seduzidos por isso. E o profeta Naum chega e denuncia dizendo: isso é prostituição. Porque vocês estão usando do momento difícil na tentativa de facilitar a vida a partir de vender a consciência de vocês. A sua consciência não tem preço. Amém? Cultive os valores do reino na sua casa. Cultive os valores do reino na vida dos seus filhos. Constitua um ambiente onde os princípios que regem a sua casa são os princípios da verdade de Deus. Desde as mínimas coisas. Meu filho mais velho, eu percebo que uma coisa que o escandaliza muito é o palavrão. Ele está chegando nos 9, 10 anos, onde os ouvidos dele já começam a ouvir isso. Eu percebo o quanto isso choca. Ele queria muito ser o Neymar, mas ele não tem qualidade nem para ser o Zé Gotinha, né? Ele não está aqui, mas a gente não diz isso para ele. Mas ele quer, toda criança quer ser Neymar, né? Eu queria, na minha época não era o Neymar, era o Maradona, né? Deus me livre. Mas ele queria muito ser o Neymar, né? Mas não vai ser. Ele vai ter que estudar. Não que o Neymar não estude, né? Ele estuda a coisa dele, mas ele não tem tanta habilidade. Mas ele é fascinado por bola. Ele é fascinado de tal forma que aquele livro da Copa, ele já tinha 80% de todos os jogadores preenchidos. E eu ia com ele na banca e pegava um bolo assim de rosto, ia mostrando para ele, ele conseguia discernir quem não estava no livro com 80%. Tá. De repente ele falava: esse não está. Dos coreanos, esse eu não tenho. Ele já tinha, de 20 jogadores, ele tinha 17. Ele falava: esse eu não tenho. Eu ia lá nos coreanos, ele acertava. Ele chegava: cadê a listinha dos números que você não tem? Ele falou: não precisa de listinha não. Ele pegava as figurinhas e ele ia vendo rosto por rosto e ia separando pelo rosto, não era pelo número.
Falei, isso é fascinação, isso é paixão. Mas teve um dia agora, ele estava participando de uma escolinha que ele desanimou, Elcio. E eu fui tentando entender. É porque ele ouviu o técnico, naquela loucura do jogo, falar um palavrão. Ele tinha uma admiração por aquele homem. Ele não imaginava que aquele homem diria aquilo. E eu sei que aquilo frustrou o coração dele. Ele perdeu a admiração porque ele ouviu. O que eu estou querendo dizer é que valores morais são constituídos, são ensinados. Cuidado, no mundo onde tudo é relativizado, onde a verdade não é verdade. A gente está vivendo uma era onde as pessoas chamam de pós-verdade, onde não existe verdade, onde a verdade de hoje já não é verdade de amanhã, o que é certo hoje já não é certo amanhã, onde tudo é relativizado, os valores, o jeito de conduzir a vida, a maneira de pensar profissionalmente, tudo. Isso é um grande problema. Judá está esfriando porque os seus valores, a sua consciência, o seu jeito de enxergar o mundo está pervertido. E a ira de Deus se manifesta para produzir arrependimento e trazer de novo para o eixo. Para que eles possam compreender o jeito de viver a vida a partir da perspectiva de Deus. E com isso eu quero te dar 3 dicas. Primeiro, cuidado com a sua tranquilidade diante do pecado. Cuidado quando o pecado passa a ser algo que você lida amistosamente. Cuidado com a paquera com o pecado. Cuidado com a relativização das coisas. Cuidado com a permissão de poder andar e pisar em ambientes perigosos, na alma, na consciência. Cuidado com essa tranquilidade, onde pecado pode ser um ambiente onde a gente pode conviver amistosamente. Cuidado com a conformidade do erro à sua volta. Cuidado quando, percebendo o erro, você diz, está tudo certo, e vira o rosto e toca a vida. Cuidado quando o erro do mundo e o jeito de o mundo conduzir a vida já não lhe choca mais. Com essa conformidade, com esse jeito de conduzir a vida que vai se formando, se moldando a partir de valores que não têm a ver com os valores da palavra. E cuidado com atitudes que não estão baseadas nos valores de Deus, no jeito de Deus interpretar a vida e de exigir como a vida deve ser vivida. Os assírios nos mostram o perigo da sedução, da prosperidade, do sucesso como direcionamento para a vida. Judá nos mostra o perigo do esfriamento, o perigo desse distanciamento da nossa vida, onde a gente vai se formando e se moldando a partir de um mundo onde os valores da verdade de Deus não estão dentro deles. E quais são as lições de Deus? Que toda ação de Deus está baseada na sua justiça e na sua soberania. Deus está vendo. Amém? Deus está vendo. O fato de Deus não estar fazendo nada não quer dizer que Deus não esteja vendo. O fato de você não perceber que Deus não esteja fazendo nada não quer dizer que Deus não está vendo. O fato de você ainda não perceber alguma ação direta de Deus em determinado ambiente não quer dizer que Deus não está vendo. Deus está vendo, é isso que Ele está dizendo para os assírios e para Judá. Vocês estão imaginando que eu fechei os olhos, eu agora me mostro a vocês e eu quero dizer a vocês que eu estive vendo até agora e eu estou vendo a conduta de vocês e a partir de agora começo a agir. Deus está vendo. E Ele vai agir com ira e misericórdia, com justiça e soberania. Deus está vendo. Como Deus está vendo, num dia como esse, a nossa nação.
Deus não fechou os olhos. Deus está vendo o Brasil. Deus está vendo o caos político. Deus está vendo uma corrupção. Quando você imaginava que tudo isso aconteceria? Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão abertos. O Senhor está vendo a sua vida. O fato de você não perceber uma ação direta de Deus na sua vida não quer dizer que Ele fechou os olhos. Essa consciência de um olhar de Deus, essa consciência que, mesmo sozinho, tem um Deus nos vendo. E isso nos livra dos grandes erros da vida. Quem nunca deixou de fazer alguma coisa, ou retomou o caminho, ou mudou a direção, mesmo sozinho, porque na hora que ele estava pronto para cometer uma loucura, olhou para todo lado, não tinha ninguém vendo. E mesmo assim, ele não fez, porque houve nele o entendimento que Deus está vendo. Hoje você vai embora, já está fingindo. Vem aqui, pode pegar, vai lá. Senão daqui a pouco ele chama mais atenção do que eu. Deus está vendo. Eles fizeram de tudo, mas Ele não está vendo. A segunda coisa é que quando você lê o livro de Naum, você percebe uma ação silenciosa de Deus. Uma ação, um movimento de Deus em direção a reconstruir, a colocar todas as coisas em ordem, a destruir os assírios, a libertar Judá, a estabelecer uma conduta que tivesse de acordo com os seus valores dentro da nação. Mas tudo isso é uma maneira silenciosa que Deus está fazendo. Em um mundo extremamente barulhento, tem hora que é difícil escutar o movimento silencioso de Deus. O mundo é barulhento, é agitado, a nossa vida, mas essa ação de Deus misteriosa, silenciosa. Eu gosto do livro de Esther e quem sabe daqui a algum dia eu prego sobre ele. Porque o livro de Esther não fala o nome de Deus em nenhum momento. É o único livro da Bíblia que o nome de Deus não é citado. Mas você vê Deus por trás das cortinas, conduzindo a história. A mão de Deus invisível, misteriosa, silenciosamente, revertendo todo o quadro. E assim no livro de Naum. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus está parado. Quer dizer que Ele é equilibrado. E Ele não fica falando coisas ao vento, sem sentido, sem conexão com a realidade. Deus não é esse Deus falante, onde não, Ele age silenciosamente, e quando Ele fala com sentido, Ele fala com objetivo. Em Gênesis 1, você vai ver que o tempo todo o autor vai dizer, e Deus disse, e todas as vezes que ele fala, Deus disse, e alguma coisa aconteceu, e uma realidade foi transformada, e o mundo mudou. Porque quando Deus fala com lógica, Deus fala com conexão com a realidade, Deus fala para produzir alguma coisa diferente, Deus fala para que as realidades sejam transformadas, Deus fala para eliminar o caos, Deus fala para trazer bondade, Deus fala para que alguma coisa boa aconteça a partir da sua fala. Enquanto isso não tiver muito claro para Deus, Ele não diz, porque Deus é lógico no que fala, mas Deus no seu silêncio trabalha. Deus está trabalhando, Deus está se movendo. Eu já passei um dia sem ouvir Deus, semanas sem ouvir Deus, mas não quer dizer que Deus parou. Silenciosamente Ele trabalha na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu pai, da sua mãe. Silenciosamente Ele trabalha produzindo salvação na sua casa. Silenciosamente Ele trabalha no seu ambiente de trabalho, produzindo alguma coisa para que a sua vida econômica seja provida por Ele.
Silenciosamente Ele trabalha no coração desse menino para se aproximar de você e converter o coração dele a você e o seu coração ao dele. Silenciosamente Ele trabalha em uma cidade produzindo salvação. Silenciosamente Ele trabalha numa igreja produzindo relações que tem muito a ver com questões subjetivas, produzindo amor na gente, generosidade, misericórdia, compaixão, aproximando, fazendo a gente olhar um para o outro e começando a amar como a gente nunca amou. O que é isso? É um trabalhar silencioso de Deus nos nossos corações, no meio da sua igreja, no meio do seu povo e durante todos os dias da nossa vida. Deus está trabalhando. Silenciosamente Deus está trabalhando, e Deus está vendo e trabalhando. É isso que Ele está nos ensinando. Ele nos ensina que Ele é bom. Se você olhar para o livro, você vai ver algumas vezes dizendo Deus é bom. Deus é bom. No verso 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele se refugiam, tem conhecimento, tem racionalidade, quando olha sabe quem é quem, consegue discernir quem é dele e quem não é, consegue discernir quem teme a Ele e quem não teme, consegue discernir quem olha para Ele e o vê como refúgio, e consegue discernir quem... Deus sabe de todas as coisas, Ele é ciente de tudo que acontece, Ele é refúgio, Ele é bom, o seu caráter misericordioso permanece para sempre, a sua bondade dura para sempre, nunca se acaba, é de geração em geração, se estende de tempo em tempo. Ele é assim, e nos conhece, sabe quem é quem, conhece o coração, conhece a mente, conhece a história, conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. Todas as coisas estão limpas diante dos olhos de Deus, nada pode se ocultar aos olhos dele. Se a gente fizer a nossa cama no mais profundo abismo, ali Ele está. Se a gente construir a nossa habitação nas altas nuvens, lá Ele está também. Ele nos conhece quando o nosso corpo ainda estava sendo formado no ventre da nossa mãe, os olhos do Senhor nos contemplavam, tudo Ele sabe. É esse Deus que a gente serve, é para Ele que a gente vive, e é para Ele que a gente entrega a nossa história. Não seja seduzido pelos valores desse tempo. Segundo, não use as suas dificuldades para vender sua consciência moral e os seus valores. Terceiro, creia no trabalhar silencioso de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, movendo sobre o seu coração. Deus está se movendo. Deus está fazendo. Amém? Vamos orar? Coloque-se em pé. No final, tudo volta ao normal. Tudo chega no seu devido lugar. Tudo se estabelece de forma devida. Se você crê nisso, se essa palavra serve como um caminho de voltar-se para o Senhor e de se entregar a Ele e se derramar, sai do seu lugar, vem aqui à frente simplesmente num gesto de entrega ao Senhor. E nós vamos cantar e orar.